Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar o Dr. Manuel Sebastião. Esta, de facto, é a primeira audição da Autoridade da Concorrência na Comissão de Orçamento, nesta legislatura, e teria todo o interesse, suponho, para todos nós, que nós pudéssemos ter uma documentação de partida que nos permitisse não só aferir da atividade da Autoridade da Concorrência no ano passado, 2009, como servir de um ponto de partida para, enfim, para o nosso próprio trabalho de acompanhamento durante a legislatura. Não o tivemos, não foi distribuído e eu sugeria que o Sr. Dr. Professor Manuel Sebastião pudesse ainda, em tempo útil, distribuir à COF pelo menos o teor daquilo que nos foi comunicando na sua intervenção inicial. Julgo que era um elemento importante para todos nós. Ao longo da sua intervenção inicial, o professor Manuel Sebastião foi dando alguns elementos comparativos relativamente a 2008, comparando 2009 com 2008. E eu confesso-lhe que, pelos dados que fui apontando, há claramente uma diminuição da atividade em termos de processos e decisões de 2009 relativamente a 2008. Algumas decisões de 50 eram 68, passaram a ser 50, pelo menos esse número eu fixei, e mesmo relativamente aos processos motivados por práticas restritivas da concorrência, o elemento central que nós podemos retirar é este, é que o saldo líquido de entrada em 2009 é igual ao saldo de saída, isto é, não houve uma evolução ao nível dos ganhos de saldo, enfim, de processos desta natureza. A ideia que fica, e portanto isto tem que ser aferido por uma avaliação mais fina, que não tenho aqui, não tenho os elementos, foi só de o ouvir, como é evidente. A ideia que fica é que, não obstante o professor Manuel Sebastião não se ter manifestado, nem ter opinado sobre legislação que impedisse o trabalho da autoridade, pelo contrário, manifestou-se no sentido de que os tempos eram mais acelerados de tramitação, a verdade é que os números parecem desmentir esta verdade. E a pergunta que fica é, face a esta panorâmica geral de números, o que é que terá acontecido para que não haja um saldo líquido final superior àquilo que existia no ano de 2008. O que é que se passa? Há falta de recursos, há falta de meios, os processos são mais complexos, não se percebe bem. E relativamente à atividade da Autoridade de Concorrência, era importante que nós pudéssemos avaliar, até para poder colaborar com a Autoridade no sentido de permitir-nos, se calhar, melhorar ou eliminar alguns obstáculos que existam pelo meio. Uma outra nota que salta é esta dos estudos de mercado e, inevitavelmente, vamos parar nos combustíveis. Foi o próprio professor Manuel Sebastião que disse que o mais visível estudo de mercado realizado foi o dos combustíveis e mais acrescentou depois que a Autoridade da Concorrência Nacional é que mais trabalho fez nesta matéria ao nível internacional, ao nível europeu. Professor, eu não duvido que assim seja, mas reconhecerá certamente que, do ponto de vista da opinião pública, não se lhe reconhece esse trabalho. E não se lhe reconhece esse trabalho porque os resultados concretos e finais, independentemente de ter feito, naturalmente, não questiono, os resultados finais que os consumidores e os portugueses percebem da intervenção da Autoridade da Concorrência, professor, são nulos. Esta é uma palavra bruta e frontal, mas que revela uma consciência, eu diria, nacional. Não é só na comparação com os preços aos níveis internacionais que se percebe que há uma menorização ou discriminação de Portugal relativamente à maior parte dos países, e já deu aqui uma explicação para isso, mas é também para outros sinais exteriores, incontornáveis. Por exemplo, toda a gente em Portugal percebe que quando aumenta o preço do petróleo na base,
a tendência de aumento e de reflexo nos preços nacionais é rapidíssima e o inverso é o contrário, é muito lenta, muito lenta. Por exemplo, nas últimas 3 semanas, consecutivamente, o preço do petróleo na origem está a diminuir. Pois só neste fim de semana, exatamente neste sábado, neste domingo, é que ao longo destas 3 semanas o reflexo nas bombas de gasolina, fossem elas nas autoestradas ou noutro sítio qualquer, se refletiu. E é esta consciência nacional que é para si, professor Manuel Sebastião, incontornável. E eu pergunto-lhe o que é que lhe falta. São meios de investigação ou é legislação? Porque já percebemos, e as suas respostas aqui ou na Comissão de Economia são absolutamente lapidares desse ponto de vista, é que pelos instrumentos existentes não vai lá. Não vai lá o senhor e, infelizmente, nós, os portugueses, vamos continuar com uma situação que é, do ponto de vista da percepção pública, inaceitável. E eu pergunto-lhe exatamente isto. O que é que lhe faz falta? São meios de investigação? É legislação? São documentos ou meios de prova? São meios de investigação? Olha, já que está tão na voga, são escutas, senhor professor Manuel Sebastião. Ironizando um pouco, é que não há qualquer hipótese de explicar isto de outra maneira. Já se percebeu que os meios de que o senhor dispõe, o senhor não vai lá. E é o país que está a ser prejudicado. E, portanto, a pergunta é esta. O que é que lhe faz falta? Depois tinha duas ou três questões questões concretas. Primeiro, aqui há uns tempos, há uns anos já, foi legislada uma questão que eu julgo que, à partida, em tese, é útil, que é o Estatuto de Clemência. Pois a pergunta é esta, professor Manuel Sebastião, não se tendo referido a ela, quais são os resultados concretos desta aplicação? Isto é, há processos de investigação, há decisões que tenham sido, em concreto, sido resultantes da introdução desta norma, ou não? Ou ela é superveniente e inútil? Eu estou em crer que não, mas nós não temos dados fiáveis, objetivos, que neste caso resultou disto, ou neste conjunto de casos resultou disso, ou não. Outra questão. Participação em concursos públicos de empresas anteriormente condenadas por cartelização. Foi uma matéria em que a autoridade da concorrência se manifestou incompetente para impedir. Embora depois, com a publicação do Decreto-Lei do Código dos Contratos Públicos, a situação tivesse um pouco melhorado. Mas eu pergunto-lhe qual é o ponto de situação, do seu ponto de vista, nesta matéria, e se manifesta ou continua a manifestar a ideia que manifestou em tempos, pelo menos, enfim, finais de princípios de 2009, talvez, de a ausência de legislação adequada. Mais uma questão tem a ver com a velha problema das companhias de seguro e da influência na utilização de um naipe de oficinas de reparação de automóvel associadas. Entretanto, houve aqui já uma espécie de código de conduta acertado entre uma das associações de automóveis e um dos grupos de companhias seguradoras. Eu queria perceber se depois deste protocolo a situação, do ponto de vista da autoridade da concorrência, da percepção deste fenómeno, melhorou, não melhorou, como é que... Muito obrigado, Sr. Deputado.